Fala galera, tudo bem? Evandro Soares. Hoje nós vamos finalizar o 6º vídeo, como operar a metodologia 2MV Force em ações. Vou passar o conceito aqui rapidamente e a gente vai ver aí alguns gráficos, analisar algumas ações para fortalecer a metodologia, né? A leitura da metodologia. Bora para o gráfico? Desde já agradeço a sua participação. Terminando aqui o último vídeo da série 6, de 6 vídeos. Apresentação, alinhamento de movimentos no vídeo 2, como operar a metodologia 2MV Force no vídeo 3, como operar mini índice no vídeo 4, como operar dólar no vídeo 5 e agora no vídeo 6, como operar ações. Bora lá, pessoal. Estão vendo aí a tela já compartilhada. Só mudar meu teclado aqui para facilitar a minha vida. Vou o mouse para cá. Pessoal, o raciocínio é sempre o mesmo. Por isso que é uma série de 6 vídeos, para te dar uma relação de estudo, para você desenvolver o seu operacional, para você ter uma linha de raciocínio dentro da metodologia. Então, a gente veio construindo uma leitura desde a análise técnica clássica lá, ou seja, o alinhamento de movimentos, que é o que realmente eu acho que importa na análise. Depois que a gente entendeu como se dá o alinhamento dos movimentos, o alinhamento dos tempos gráficos, o alinhamento dos movimentos, a gente entra com uma metodologia que ela já faz toda a leitura de análise técnica para a gente, para facilitar a nossa vida. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais. Então vamos lá. Estou aqui com o gráfico do Itaú. O raciocínio para operar ações é diferente do índice do dólar, que tem 2 ativos, que tem o cheio e tem o mini, que são mercado futuros. O mercado futuro serve para hedge, então tem um comportamento, o mercado futuro tem um comportamento diferente do mercado à vista. O mercado de índice tem um comportamento diferente do mercado de dólar, foi isso que eu apresentei ontem. E o mercado Bovespa tem um comportamento diferente do dólar e do índice, né? Então o primeiro passo é a gente entender o comportamento daquele ativo que a gente opera, no caso as ações. Então a gente precisa conhecer um pouco do comportamento do ativo. Uma outra coisa importante para quem opera ações, day trade, seja para operar, vamos chamar de especulação, nem de scalp, seja para operar no day trade buscando uma operação mais alavancada para um ganho mais rápido, ou também serve para aquele investidor que quer procurar uma montagem de posição para uma operação mais longa, tá? Então o que eu quero dizer para vocês? Se você é um operador de day trade e quer se especializar em operar ações no day trade, você precisa entender você precisa começar já por 2 informações. Primeira é: quais papéis eu vou operar no day trade? Separar lá 5, 6 ações e observar essas ações, entender o comportamento dessas ações. Como que é o comportamento dessa ação no começo do mês, no final do mês, como ela se comporta numa notícia, como ela se comporta num payroll, como ela se comporta na rolagem dos contratos futuros, tá? Depois que você começa a entender o comportamento do papel que você quer operar, que isso tem a ver com a volatilidade, né? Esse papel ele tem mais ou menos volatilidade, em qual período, né? Em qual período tem mais volatilidade, qual período tem menos volatilidade. Esse papel se comporta com que volatilidade numa notícia relevante,
ou não. Então a gente começa a entender o comportamento, a volatilidade, a frequência daquela ação. Feito isso, segunda informação que é legal constar, essa ação é uma ação blue chip, é uma ação que faz parte da composição do índice ou não. Você pode operar só ações do índice Bovespa, ou você pode operar ações que não faz parte do índice Bovespa. Tudo depende do teu gosto. Eu aconselho quem for operar day trade alavancado, que procure operar, eu brinco de top 10, as 10 ações mais negociadas no índice Bovespa. Seleciona lá entre as 10, as 15 ações mais negociadas no índice Bovespa no day trade e procura suas oportunidades nessa carteira, né, nesses ativos, tá? Então, assim, entendeu a volatilidade do ativo no período, seja notícia, seja rolagem, seja na parte da manhã, na parte da tarde. Beleza. Já identifiquei quais ações eu quero operar. Evandro, elas fazem parte do índice Bovespa. Então, se ela faz parte do índice Bovespa, vai lá no site da Bovespa. Eu não vou mostrar aqui agora, porque eu quero focar no foco operacional, na linha operacional. Mas vai lá no site da B3, vai lá, composição carteira e Bovespa, e veja se essas ações que você está procurando operar, qual a participação que ela tem de composição na carteira do Ibov. Tá? Se ela está entre as mais negociadas e ela tem a maior parte, ou ela tem uma grande participação do índice Bovespa, automaticamente ela tende a ser também um papel mais volátil, porque é elas que vão determinar uma grande força do movimento direcional do índice. Tá? Então, você já começa a construir uma leitura da dinâmica operacional day trade para o mercado de ações. Feito isso, vamos pegar o nosso raciocínio operacional que eu venho fortalecendo esse conceito em todos os vídeos. 2 tempos gráficos, um renko grande e um renko mais dentro da volatilidade. Então, se eu quero trabalhar um gráfico, um renko grande, que vai me filtrar a volatilidade para eu ter os melhores sinais, e eu quero um renko menor para eu entrar dentro da volatilidade, que técnica que a gente usa para achar a volatilidade? Gráfico de 10 minutos, que é o gráfico que é balizado a hora do ajuste. True Range, 48 períodos, do jeito que eu gosto de fazer essa leitura de volatilidade, e a gente vai achar o renko grande. Então vamos lá. Itaú, gráfico de 10 minutos. Vamos ver aí as regiões das últimas velas. Nós estamos falando de 12 centavos de volatilidade. Então o que a gente faz? A gente vem aqui 12R, porque cada tique do renko equivale a 1 centavo. Então nesse caso eu estou trabalhando com renko de 12 centavos, tá? Aí, pessoal, seguindo a regra de 3 para 1, de 2 a 3 para 1, se tiver um ativo pouco volátil, então se eu estou com 12, dá para eu trabalhar aqui no 4R. Trabalhar com risco de 4 aqui, ó. Então, pessoal, primeira coisa, tem até uma linha aqui, deixa eu tirar aqui. Primeira coisa que a gente tem que observar é a mesma
dica operacional do dólar. Mesma dica. Tá? Vamos lá, vou travar a tela aqui. Vamos abrir o nosso Point to Fix. Então vamos lá. Primeiro, identificar se no momento do sinal da transição do box branco para o vermelho no renco grande, o histograma está dando condição. Então, neste caso, um box branco e um vermelho sugestionando venda no pregão de hoje. O histograma da metodologia 2MV Force não está apoiando. Então, eu não faço nada. Beleza? Mas, Evandro, eu quero operar. E eu quero operar contra a tendência. Beleza. Então, vamos tentar achar o exato ponto. Agora a gente vai trabalhar com... Como a ação é o mesmo gráfico, fica fácil da gente ilustrar. Então, ó. Esse gráfico aqui foi o ponto de ontem. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer o estudo agora, ó, em tempo real. Ponto de agora. Eu sei que o preço abaixo de 74 vai formar para mim um box vermelho, vai dar o rompimento de um branco para um vermelho, tá? 74. Vamos até colocar uma linha aqui. Vou fazer o seguinte, deixar uma linha aqui que eu já estou fazendo estudo pelos boxes anteriores. Então eu sei que o rompimento do 74 no renco grande vai habilitar para mim uma venda. Ah, beleza. Então vai ficar mais fácil da gente entender, porque é o período de hoje. Aí o que eu vou ter que enxergar? Se na hora desse rompimento do 74 esse cara aqui vai estar vermelho, porque a ação é um ativo mais lento. Então no renco grande eu não preciso ser tão agressivo, eu posso esperar ele alinhar. Então eu vou ter que esperar a validação. Beleza. No 74 eu vou ter que esperar esse cara ficar vermelho. Quando esse cara ficar vermelho, eu provavelmente vou fazer de amarelo. Eu vou ter esse cara fazendo esse movimento aqui. Aí eu vou operar provavelmente no outro ponto, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar essa leitura naquele exemplo que estava passado, que eu já visualizei aqui. Eu vou usar o 7R, vou baixar um pouquinho a volatilidade. Eu vou entrar um pouco mais na volatilidade, só para a gente entender esse sinal aqui. Eu vou deixar aqui no 3R. Ó. Vamos entender que a gente está trabalhando com a volatilidade nesse cenário. É exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Esse cara aqui, vou colocar a linha aqui dentro, dentro do indicador. Vou colocar essa linha de amarelo. Esse cara cinza aqui já está me dando condição de venda. Esse cara vermelho aqui, ó, vou colocar a seta aqui. Esse cara que chegou a ficar vermelho, ó, que é esse cara aqui. Aqui é o fundo, né? Vamos colocar a linha aqui para a gente visualizar certinho. Ó. Esse cara aqui, ó, que botou a gente vendido aqui, ele não estava vermelho, tá? Porém, esse cara aqui estava. Então, olha como o filtro funciona. Aonde a gente vai procurar vender? Quando ele vir fazer um box branco para vermelho e esse cara ficar vermelho. Então,
a partir desse cara aqui, dessa faixa de preço, ó, ele já está vermelho. Então deixa eu travar a tela aqui, ó. A partir dessa faixa de preto, a partir dessa faixa amarela, o box aqui já está começando a acender vermelho. E aonde ele vai efetivamente ficar vermelho? Quando esse cara aqui vir para o rompimento. Mas ele já mostrou para mim que nessa faixa de preço 79, 80, ele aciona força vendedora. Tá? Então, 79 e 80, e eu tenho uma região de fundo aqui, ó. O que eu vou esperar? Lembra que eu falei? Um padrão gráfico dentro da volatilidade, é o nosso M-manco aqui, ó. E aqui, nesse trecho, logo em seguida, ele habilitou para a gente uma montagem de posição. Por que montagem de posição e não uma posição com a mão mais completa? Porque esse cara não está dando condição. Tá? Então essa região aqui é uma região de montagem de posição. Se esse cara continuasse o movimento e viesse, esse cara aqui seria uma condição melhor. Porque esse cara aqui estaria com esse cara aqui totalmente vendido. Tá? Então é isso que eu quero que vocês consigam e comecem a observar. E vocês vão perceber que a dica é a mesma da do dólar. O tempo menor volta para o nível 0 da entrada, volta para o nível 0, região de 0 da entrada. Se esse cara vir acelerar e continuar na perna de baixo. Agora, vender esse rompimento aqui, ó, simplesmente porque ficou branco e vermelho, sem observar essas condicionantes, cara, é pedir para ser violinado. Então aqui, ó, ele deu branco para vermelho, mas o histograma não estava apoiando, tá? Aí depois que ele voltou a trabalhar, que deu a entrada aqui, ó. Se tiver dando venda só no pequeno, opere com meia mão ou fique observando o alinhamento total. Alinhamento total, preço alinhado nos dois tempos gráficos. Tá? Lembra que eu falei? O preço vai para o 0 e dá condição. Então está tudo acumulando na região de mínimas aqui, ó. Está tudo acumulando e eu sei que lá no 74 vai dar a condição de um box vermelho, provavelmente. Então a gente está só esperando o mercado alinhar para venda nesse rompimento. Só que vocês vão perceber, lembra que eu falei, quanto mais alta for a nossa entrada da volatilidade, a entrada do ruído, e maior for o range entre o ponto da entrada e a região de mínima, maior é a nossa capacidade real de ganho. Então agora vocês vão ver que o preço está funilando. O preço está funilando. Ou seja, se ele der uma entrada por aqui, a tua região de mínima está muito próxima. Então essa entrada desse rompimento é um tipo de entrada que eu não faço. Pode ser que ele venha e acelere, mas esse tipo de rompimento eu não faço. Eu gosto de pegar o rompimento confirmado e entrar nas regiões aonde, né? Aqui, ó, aonde o tempo menor me dá uma condição melhor de risco-ganho, tá? Então, esse rompimento, do jeito que o cenário está aqui neste exato momento, eu passo, eu não faço. Até porque eu não sei se isso aqui vai ser suporte e o preço volta a subir. Tá? Então, se vocês repararem, eu estou só esperando o que? Esse cara alinhar. O indicador, ó, já está começando a acender. Ó, acendendo e apagando, tá ficando duvidoso. Então, eu tenho que ter paciência. Não adianta eu achar que o preço vai subir e eu achar que o preço vai cair. No ruidinho, por mais que o indicador esteja vendido, eu tenho já uma figurinha de falha de fundo e um suporte.
e esse cara aqui desacelerou. Beleza. Esse cara aqui, por sua vez, ele tem essa possível formação, mas tem que ser confirmada só lá em cima. E até lá em cima vai ser essa região aqui de consolidação do menor. Então eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência. O preço quer cair. O preço quer cair, mas não está caindo. Está encontrando uma região de suporte. Tá? Então a dica operacional é exatamente essa. Espera o tempo grande alinhar e o pequeno da condição. Tá? Nessa situação que está agora, nesse exato momento, seria: beleza, Evandro, o indicador lá embaixo está alinhando, beleza. O indicador está alinhando, beleza. O pequeno ainda não alinhou. O pequeno vai alinhar mais ou menos aqui no 80. Cara, você vai ter 4 centavos de ganho, 3 centavos de ganho, não vale a pena esse risco. É isso que eu quero dizer. Se esse exato momento aqui fosse esse alinhamento, ótimo, porque daí daqui até aqui a gente tem aqui uns 10 centavos de ganho, já dá tempo de você pôr teu stop no zero. Dá tempo de você montar a posição, colocar o stop no zero, aí sim tentar acreditar no rompimento, né? Que daí seria pegar todo esse rompimento aqui. Beleza? Vamos tentar ver se um outro papel dá condição pra gente. Vamos ver a Vale. Vale 3. Vale 3. Vou colocar aqui no 10 minutos. Ó. Aqui a volatilidade está menor. 20, 20, 20, 20, 21. Então aqui a gente tem o 20R. Aqui dá pra gente trabalhar com 4R. 5R, vai. Trabalhar 4 para 1. Ó, a Vale agora, ó, por exemplo, dando condição. Vale agora dando condição. Indicador alinhado, preço alinhado. Vamos observar ponto de rompimento. Tá, o cheio não, o renco grande, mania de falar de índice. Renco grande tem um suporte intermediário, tem um outro suporte mais profundo um pouco. Aí vamos tentar entender isso no pequeno. Já tive um falso rompimento, 2, terceiro toque. Vou vender agora. Já deu a venda aqui, tudo alinhado. Cara, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Só que você está ciente que o teu stop está lá em cima. Tá tudo alinhado, porém o preço não cai, mas está tudo alinhado. Indicador nível 9. Terceira força. E agora é esperar ele vir para romper. Se vai cair, a gente não sabe, mas tecnicamente está alinhado. Então, o que eu falei, o primeiro toque a gente não pegou aqui. Ele veio, fez um pivô, está fazendo outro agora, está alinhando. Então, dá para a gente começar a pensar num ponto de venda na região do 80, por exemplo. Tá? É isso que eu quero que vocês comecem a observar. Estão os dois alinhados? Vamos trabalhar a volatilidade? Vamos, então beleza. Lembrando que toda vez que você for entrar num rompimento, teu risco é maior. Se essa entrada fosse mais aqui em cima, com tudo alinhado, e o preço estivesse aqui dando condição, como é esse exemplo que eu imagino que o mercado fosse isso agora. Tentar exemplificar para você entender. É que daí o indicador lá não vai estar vendido. Mas imagine que essa condição fosse agora. Aí a gente tem isso aqui, ó, o fundinho intermediário, que é o que está aqui, e um fundo mais embaixo, tá? Ficaria melhor. Então Vale, tá tudo alinhado para cair. Vamos ver se realmente ele vai cair, né? Vamos ver um outro Bradesco, BBDC. Vamos tentar achar um exemplo na prática aqui que
é que hoje o mercado está bem consolidado, então todas as leituras principais vão estar consolidadas. Mas vamos fortalecendo o raciocínio com o pregão em tempo real. Então vamos lá, 10 minutos. E a gente vem para a região dos últimos blocos. 13, 13, 13. Então aqui 13R. 13R. Beleza. Mesma leitura do Itaú, levemente consolidado. 13R, dá para trabalhar com 4R, tá bom. Mercado do Bradesco bem consolidado. Então, pessoal, se está bem consolidado, eu tenho que escolher um lado. Até que vai ser bom esse exemplo. Vamos deixar os dois alinhados aqui. Se o mercado está consolidado, eu vou ter que escolher um lado. Na verdade, não é escolher. Na verdade, é trazer a estatística a nosso favor. Para que lado o indicador está falando para a gente? Que ele vem comprado, em nenhum momento ele está vendido. Então eu vou ter que priorizar o quê? Meus trades na ponta compradora dentro da volatilidade. Vamos ver se daria certo? Ó, seria esse pivô, aqui a continuidade. Então, um movimentinho meio agarrado. Aqui já deu um movimento um pouco melhor, depois voltou tudo. E vamos ver esse aqui. Vocês vão ver que, ó, todos os trades se originaram na região dos 93, 94. O gatilho. Então ele já fala para você, ó, se você quiser operar com uma taxa de acerto, com uma probabilidade maior de acerto, você opera na direção do renco filtrado à volatilidade. E entra na volatilidade, neste caso, na ponta compradora. Simples assim. Beleza? Aí agora, eu acho que já está bem claro para você entender que você acha a volatilidade do ativo, coloca o gráfico da esquerda ou coloque um gráfico com o renco ajustado, um renco maior, ajustando a volatilidade, e coloque um renco menor, uma fração de 3 para 1, 4 para 1, para você operar dentro da volatilidade. Lembrando, seguindo o sinal do histograma force, da metodologia. Vamos colocar uma pitada de filtro. Lembra lá no índice, no dólar, a gente tem o filtro da análise técnica, coloração. A gente tem o filtro da força direcional, histograma. E a gente tem o filtro do fluxo, que é o indicador da scalper. E a gente já tem ele aqui, ó, força e agressão. Aí, foi até bom esse exemplo do Bradesco, hein? Para dar uma pitadinha de divergência. Agora a gente vai rever de novo a Vale e rever o Itaú. Bradesco. Pior cenário que tem para operar. Fluxo direcional. Vendido. Fluxo de força. Levemente, vou pegar esse cinza aqui, levemente comprada, na semana inteira quase, 1, 2, 3, na semana inteira comprada, só que ontem e hoje o preço virou para fluxo direcional vendedor, né? E análise técnica consolidada, sinal do indicador no gráfico consolidado, pior cenário para você operar. Porque olha o que acontece quando você tem o fluxo direcional, quando você tem a técnica direcional, a força direcional
e o fluxo direcional, o preço consome outros níveis de preço. Tá? Então, Bradescão, pior cenário para operar. E olha que a metodologia está te protegendo bastante, hein? Ó, olha quanto tempo a metodologia está apagada, te protegendo, falando: caboclo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou num cenário legal. Agora, abrindo a leitura, expandindo o seu conhecimento, você já está entendendo que essa região cinza de proteção tem a ver com a força do tempo maior e o lado direcional das ordens, do fluxo. Então, a gente está com uma divergência. Eu tenho um cara querendo subir, ou simplesmente quietinho, levemente comprado, e eu tenho agressão diária batendo no day trade. Tá? Então, Bradescão, pior cenário possível. Vamos lá, Vale 3. 10 minutos. A gente está trabalhando com 20 centavos, 21 centavos, 20R. Vamos para dentro, vamos para 5R. Vale, mesma coisa do Bradesco. Não, peraí, aqui é o Bradesco, perdão, não mudou o ativo. Vale 3 no 20R, perdão. É ao vivo, sem produção. Siga meus bons. Então vamos lá. Vale dentro do 5R. Vale está naquele cenário de venda. Então cabe a gente entender, dentro da nossa reflexão, dentro do nosso conhecimento, qual o melhor ponto de venda. Claro que olhando o tempo maior, a gente sabe que o melhor ponto de venda foi ontem, né? Foi esse ponto aqui. Hoje ele está caindo, mas está caindo em doses homeopáticas, está caindo a conta gota. Tá, mas olha o cenário que eu tenho. Eu tenho a técnica vendida, eu tenho a força vendida e eu tenho o fluxo levemente vendido. Se esse cara começar a ganhar, mesmo que seja essa representação aqui, um pouco mais de força vendedora, esse cara aqui segue pelo menos um movimento direcional. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Bom, vamos tentar entender que ele ainda tem uma força para tentar romper esse fundo e dar mais uma caidinha, uma cedidinha. Só que esse cara aqui vai ter que fazer novas mínimas aqui, né? Então, se esse cara fizer nova mínima aqui, esse cara perde o fundo, porque ele tem aí essa região da mesma leitura do dólar, daqui até aqui. Se ele começar a cair, mas essa região pra gente não é interessante. Se ele começar a cair daí onde está e vir pra cá, essa região pra gente não é interessante, só se for uma montagem de posição, porque nós estamos falando de 10 centavos, 8 centavos, é uma montagem de posição para ver se ele continua o movimento. Então tá sendo construído aí, vamos ver se vai. Agora, se esse cara virar para o zero, aí esquece. YouTube. YouTube 4, 10 minutos. Nós estamos falando de 12 centavos. 12R com 3R, 4 para 1. YouTube 4. Vamos lá ver a nossa análise. YouTube, a mesma coisa. Fluxo direcional vendido.
Ó. Técnica, querendo vender, ainda não vendeu. Fluxo de força, querendo vender, ainda não vendeu. Fluxo direcional, vendido. Tá, vendido desde a abertura. Então, se você quiser operar no risco, o sinal da volatilidade, o sinal de venda da metodologia dentro da volatilidade, ó, venda, venda e venda. Aqui é a mesma coisa, venda, 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 uma agressão maior. Agora voltou a subir, né? Então, nesse exemplo, continua vendido, mas qual a minha dica? Qual o meu ponto de observação? Qual cuidado você deve ter? Sinal de volatilidade não é um sinal confiável, porque ele pode estar exatamente trabalhando nos extremos da volatilidade. Aqui é uma região de mínima. Esse cara está começando a subir. Aonde eu começo a me preocupar? Se esse cara começar a subir e esse cara aqui começar a zerar. Aí eu acredito que essa região possa virar um suporte. Por enquanto, para mim o mercado do Itaú segue lateral, levemente querendo cair. Agora, se esse cara faz onda 1, 2, 3 no ruído e vem testar esse topinho, começa a montar um canal de alta, esse cara começa a ficar comprado, esse cara aqui vai estar cinza, e esse cara simplesmente zera, aí é o ponto de observação total. Por quê? Porque aí eu posso pegar uma venda mais forte, vamos até fazer mais grosso, aí eu posso pegar uma venda mais forte, ou eu posso pegar também um movimento de volta ao topo mais forte. Porque aí eu vou ter a técnica comprada e o fluxo no zero. Aí eu vou ter que esperar uma outra tomada de decisão. Beleza, o cara realizou. Vai descer para testar o fundo, fazer um teste de fundo, ou não, vai continuar ganhando força compradora? Tá, então essas são as dicas. Sempre olhe essas três variáveis. Se você não quer se especializar no fluxo de ordens, se você quer só ter uma noção do fluxo no gráfico, você quer ter uma noção de fluxo no gráfico, foca nessas três variáveis. Análise técnica clássica, indicador de direção e força do movimento, fluxo direcional de agressão. Tá? Então comece a observar sempre, não tome nenhuma decisão sem se aprimorar nesses três sinais. Gráfico muito mais limpo e você trabalha realmente com uma informação mais direta, uma informação mais precisa. Tá? Por quê? Porque a coloração ela faz o nosso raciocínio funcionar mais rápido. Então eu bato o olho e falo, beleza, nesse cenário aqui eu estou com gráfico neutro, eu estou com fluxo, com a força nível 0, não tem força, está indecisa, e eu tenho um fluxo vendido. Então, quem que vai tomar a decisão? Vai entrar força direcional e vai zerar o fluxo? Ou vai entrar força direcional vendida e vai aumentar a agressão vendedora? Só o tempo e a sua paciência daqui para frente vai fazer você conseguir sobreviver no mercado com consistência e disciplina. Só depende da sua paciência, beleza? A ação é muito mais simples de operar porque ela é mais lenta, ela é mais direcional. E a gente tem 3 indicadores aqui que ajudam muito na nossa tomada de decisão, beleza? Essa é a dica para operações.
é muito parecida com as dicas do dólar, só que o dólar a gente acaba olhando dois ativos correlacionados, dois ativos não, o cheio e o mini correlacionados. O índice é a mesma coisa, a gente olha o índice cheio e o índice mini correlacionado. As ações não precisam. As ações correlação de tempos ou de tamanho de renco, volatilidade, força e agressão. Valeu, obrigado. Lembrando, curta o nosso canal youtube.com/evandro73, acesse o site 2mvforce.com.br e adquira a sua metodologia. Gostou dessa série de vídeos? Deixa seu like, indique, compartilhe e ative as notificações. O canal não para por aqui, vem muito conteúdo de análise técnica que realmente importa, aquilo que funciona para o iniciante. Conta comigo, conta com 2MV, conta com a metodologia. Valeu, galera, mais uma vez. Obrigado. Fui.